Sim, eu estou curioso para ver como é que vai ser a postura agora do Lewandowski, que a gente vai ter duas fotografias novas, na verdade, né? O Flávio Dino, até então político e um dos ministros mais eloquentes, digamos assim, do governo Lula, aquele que era o principal porta-voz do presidente, que vinha a público para defendê-lo e que hoje, nessa cerimônia, talvez tenha tido a sua última aparição nessa condição, né, de ministro de Estado. Agora vai vestir a toga, se tornará ministro do Supremo Tribunal Federal. Será que vai ser possível virar a chave? Você espera uma postura diferente? E do outro lado, Ricardo Lewandowski, que a gente estava acostumado a ver como ministro do Supremo Tribunal Federal e como o cargo demanda, com uma postura mais sóbria, técnica, distante do debate político. Será que vai entrar com os dois pés na porta? Vai ser ministro dos mais incisivos, acesos? Como é que vai ser, Wilson? Boa tarde para você. Brau, seja bem-vindo, boa sorte aí na sua nova jornada. Um abraço para todo mundo que nos escuta e nos assiste, um abraço para os meus amigos da mesa. Brau, o discurso do Flávio Dino hoje já foi um discurso político, porque a meta dele não era a redução da violência e nem da segurança pública. Tanto é que ele não deu a importância devida à questão de segurança. Ele está falando de segurança pública agora porque Lewandowski entrou como ministro pautando a segurança pública. Ele sim trouxe a pauta de segurança pública e Flávio Dino, no seu discurso, foi se proteger do futuro que Lewandowski vai trazer da política pública de segurança pública. Acerta Lewandowski em pauta de segurança pública porque os números não são para ser comemorados. Redução de segurança pública não se comemora, porque latrocínio continua muito alto. Pega os câmeramans aqui da Jovem Pan, vê se eles conseguem andar com o telefone celular na orelha na Avenida Paulista de forma tranquila. Não conseguem, porque os números continuam altos. Lewandowski vai acertar a ferida, porque ele acerta, levando também o doutor Sarrubo, que conhece muito do crime organizado, porque foi um dos responsáveis, no início do governo João Dória, junto com o governo Bolsonaro, pelas transferências dos líderes do PCC, dos penitenciários aqui do estado de São Paulo, para as penitenciárias de segurança máxima federal. E volto a dizer, Sarrubo conhece da estrutura do crime organizado, vai focar nisso, vai principalmente pegar na questão financeira dessas organizações criminosas, que aí sim nós teremos reduções reais dos números de segurança pública. Pois não, Leandro? Senhor, eu fico na dúvida quando vem esse debate sobre a cobrança ao governo federal em relação ao celular que é levado aqui na Avenida Paulista ou num ponto de ônibus, mesmo os furtos de bicicleta que ocorrem no centro de São Paulo são comuns, né? Mas qual que é a responsabilidade federal? Eu acho que esse policiamento ostensivo, inclusive, ele tem a ver com a polícia militar, ele tem a ver com a guarda municipal. A gente viu o que foi a situação na Cracolândia, aquela barbaridade permitida pelo poder público local, que é a prefeitura, que é o governo do estado, que permitiu saques que levaram a prejuízos de lojistas, empresários, microempresários que estão ali para gerar emprego, que são microempresários. Então eu vejo essa cobrança em relação ao governo federal como correta quando diz respeito à desestruturação do crime organizado. O Leandro esquece que o prefeito, na época, Fernando Haddad, não resolveu o problema da Cracolândia. Reduziu muito. Saques, Cracolândia reduziu nada. Muito. Reduziu agora. Redução de danos, agora. Espalhou. Tinha mais de 4 mil pessoas na Cracolândia e agora tem em torno de 1.500 pessoas. Não é para comemorar, porque é muito. João Dória não. João Dória não. Pega os números. Pega na internet os números. Vamos pegar. E outra, segurança pública. Vamos pegar. Mesmo que seja um simples celular, segurança pública deve ser discutido de forma nacional. As polícias devem estar em conjunto. Deixa eu só passar para o Diego e para o Diogo também. Então, aliás, trocadilho para derrubar o apresentador, né? O Diego de um lado, o Diogo do outro. Prova de fogo no primeiro dia. Para se passar por essa, tá... Eu preciso partear o meu amigo Leandro aqui, porque se ele está dizendo que todas essas questões, esses crimes mais comuns na sociedade são responsabilidade do poder público local, então quer dizer que o Flávio Dino estava comemorando um resultado que não é do trabalho dele? É responsabilidade, responsabilidade se por acaso constitucional. Todos os números que o Flávio Dino estava comemorando lá, então são de resultados os números, o Flávio Dino, governos estaduais. O Flávio Dino comemorou a redução
na concessão de porte de arma, 56% a menos. Não, ele estava comemorando, Isso deixa as ruas mais seguras. Os números dos crimes. É isso que deixa a rua mais segura. A redução nos números menos dos crimes. Gente com arma, mesmo que seja aquela arma legalizada. Para que tem que ter gente com fuzil, com arma pesada? Para que tanta concessão? Vocês acham que tem gente... Mas eu concordo. Tem para todo lado nesse país? Esse discurso é para politizar. Segurança pública a gente não deve politizar. Está fazendo esse discurso só porque o Bolsonaro ampliou o acesso às armas de fogo. E colocou todos nós em politizar, risco porque ninguém tem certeza que os números diminuíram porque menos pessoas têm arma. Deixa eu só passar para o Diogo, depois eu te devolvo, Diego. Gente, nós estamos fugindo completamente da discussão. Não se está discutindo aqui, até onde eu entendi, nem Cracolândia, nem porte de arma por pessoas que tenham o direito ao porte. E sim, a responsabilidade do governo federal, Leandro, na segurança, ela é gigantesca, porque a União, ela é como se fosse a mãe, o pai de todos os estados, e ela que diz como cada um tem que agir ou não, como os municípios têm que agir. Inclusive, impede, pela Constituição, os municípios de terem as suas polícias. Guarda Civil Metropolitana não tem o direito de fazer o papel de polícia. E os estados têm pouquíssima autonomia para organizar suas polícias de uma forma diferente, se quiserem. Então, o governo tem muito a ver com isso. Você pode até dizer, mas isso é coisa do legislativo. Qualquer um sabe a força que o governo tem para propor leis e regras que melhorem, inclusive a segurança, porque para outros assuntos ele sempre está propondo. Sim. Portanto, o governo tem muita força para levar esses assuntos e daí ajudar o Congresso a tocar para frente. Fala, Leandro. Eu vejo que esse debate sobre os índices apresentados ali pelo ministro Flávio Dino, né, a pergunta é, mas a população sentiu? Não. Porque a população sente esse roubo patrimonial, esse furto, esse crime violento na ponta. Isso é verdade, que a população não está se sentindo mais segura frente a isso. A questão é que o policiamento ostensivo, inclusive por responsabilidade constitucional, é do poder local, seja governo do estado, seja da guarda patrimonial, que pode exercer papel em algumas situações, sim, de polícia, da guarda metropolitana, guarda civil metropolitana. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar na linha do que já vinha, sim, propondo o ministro Flávio Dino, que era de criar um sistema único de segurança pública. E aqui eu tenho acordo com vocês, o Sarrubo vai ser peça fundamental. Eu falei aqui para o Capês outro dia, eu lembro dos protestos de 2013 que falavam pela PEC 37, as pessoas defendiam mais direito do Ministério Público investigar. O que a gente vai ver agora é isso, é um GAECO nacional, é a possibilidade do Ministério Público intervir. Fala aí, Diego. Não, esse é um ponto que é muito sensível para mim, porque toca diretamente ao texto constitucional. Parece muito eficiente a gente falar em política nacional de segurança pública, mas eu tenho dito aqui frequentemente, o Brasil é um país de dimensões continentais e os problemas de segurança pública são muito diversos ao longo do território. Não se combate a criminalidade aqui em São Paulo da mesma forma que você combate a criminalidade no Amazonas. Bem por isso, uma das matérias que a Constituição reservou aos governos estaduais é justamente a questão das polícias, a questão da segurança pública. Esse movimento de federalizar políticas de segurança pública, e veja bem, eu não estou sendo contra aqui a criação, por exemplo, de um sistema de dados unificado, de compartilhamento de informação. Eu só acho que segurança pública não tem que ser alvo de uma política nacional. A segurança pública ela tem problemas locais específicos que tem que ser resolvido, como o próprio Leandro aqui disse, pela força policial local, pelas forças de segurança locais. Porque, novamente, os problemas são diversos e o enfrentamento a esses problemas também tem que ser de forma diversificada. E deixa eu tocar num outro ponto que está em destaque, inclusive, na nossa tela, para quem está nos assistindo na TV e nas redes sociais, de um outro ponto importante do discurso de hoje do ministro Lewandowski. Ele prometeu intensificar também o combate à corrupção. Aí quero voltar com você, Diogo. Em relação a isso, essa semana a gente teve a divulgação de uma pesquisa da Transparência Internacional mostrando um recuo da percepção do brasileiro sobre o combate à corrupção, né? Ou seja, o brasileiro está sentindo que se combate menos a corrupção. É um ranking com 180 países, o Brasil está lá em 104, caiu 10 posições em relação a 2022. O governo tem andado para frente nessa questão, no combate à corrupção, regredido? Como é que tem sido, hein, Diogo? Infelizmente não tem andado nem um pouco para frente, muitíssimo ao contrário. E a gente está perto de ver, inclusive, muito provavelmente, pelo que se diz por aí, que possa haver a cassação do Sérgio Moro no ano que vem. Na semana que vem, me desculpe. Isso o que vai representar na visão de todas as pessoas que ainda pensam em combate à corrupção? Mexer com isso não dá certo.
já foram alguns que mexeram firmemente, prenderam pessoas graúdas e estão pagando caro hoje por isso. Se o Moro for cassado, não terá sido o primeiro. E talvez nem o último ainda. Então fica um recado para os demais agentes de segurança, de investigação e do judiciário que mexer com corrupção é muito perigoso. Infelizmente, é essa mensagem que está ficando para a nossa população. O que é que precisaria ser feito, hein, Wilson, nesse sentido, para que se traga de volta essa sensação de combate à impunidade? Até porque isso que o Diogo falou é o coração de tudo, né? O fim da Lava Jato, o desmonte das instituições e o fim que estão tendo os principais personagens da operação, tudo isso contribuiu para essa sensação de piora no quesito corrupção aqui no Brasil. E o próprio histórico do governo também não ajuda, né? O histórico do presidente Lula, preso e depois com sentenças anuladas pelo Supremo Tribunal Federal por causa da jurisprudência, da jurisdição lá dos casos que o levaram à cadeia, enfim, todo esse histórico do governo, imagino que também não contribua. O que é que tem que ser feito, hein, senhor? A população ainda tem o imaginário da Lava Jato com aquelas diversas operações ocorrendo ao longo do ano, onde a Polícia Federal e o japonês ia lá todo dia de manhã, lá às 5 horas da manhã, toque, 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 e tava lá o japonês. Mas essa semana ele foi lá em Angra. Essa semana apareceu lá em Angra dos Reis. Mas é isso. O japonês acabou preso. Também. Por corrupção. Não é? Bom, mas brincadeiras à parte, o que falta é um sentimento de operações da Polícia Federal. Ao longo desses meses, a Polícia Federal, infelizmente, só focou na história do Bolsonaro e família Bolsonaro. Você não vê mais nenhuma operação de corrupção sendo feita pela Polícia Federal como em outros tempos. E decreto de armas também, né? É um assunto central também, né? Central. E as pessoas têm esse sentimento. Quanto menos polícia na rua, quanto menos ação imediata, porque é imediata, imprensa dando, a imprensa focando, as pessoas têm esse sentimento que aquele mundo que não é da Alice no País das Maravilhas, está Alice País das Maravilhas. Tem que ter polícia e ação da Polícia Federal. Agora, 2h27. Leandro, concorda com isso que trouxeram o Wilson e o Diogo? E será que o Brasil voltou a ser esse ambiente confortável para os políticos corruptos, Leandro? Voltou, com certeza, a partir dos anos em que Michel Temer e Bolsonaro estiveram na presidência. Foram anos difíceis. A época em que esse índice esteve mais baixo foi justamente entre os anos de 2012 e 2014, pelo esforço do Executivo de criar instrumentos como a Controladoria Geral da União, de fortalecer o Ministério Público Federal, de fortalecer a Polícia Federal justamente para empreender essas forças-tarefas que tem que aumentar, né? Porque se há corrupção feita pelos Bolsonaro, eles vão naturalmente, sim, ser investigados pela Polícia Federal e tem que ser, né, respeitados todos os procedimentos legais. E o que não ocorreu no caso do presidente Lula, e não foi uma questão de jurisdição, foi uma questão de suspeição do juiz, e foi por isso que a sentença foi anulada. Então, eu vejo que ele não foi absolvido, né? A sentença foi anulada, e qualquer pessoa que tem sentença anulada, portanto, é inocente, juridicamente nesse país. Então, o que nós precisamos é voltar a fortalecer esses instrumentos para subir novamente no ranking, Leandro, apurar onde tiver problema, sim, e seguir adiante. Sem querer te interromper, deixa eu só fazer um aviso aqui. A gente está no aguardo, vai começar a qualquer momento a cerimônia no Supremo Tribunal Federal de abertura do ano judiciário. Uma cerimônia com a presença dos presidentes dos poderes, conduzida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Teremos também o presidente Lula, os presidentes das duas casas do Congresso Nacional. A gente está no aguardo, estou de olho aqui na transmissão. Nesse momento parece que estava sendo executado o hino nacional, já está lá nos últimos preparativos. Daqui a pouquinho vai começar a cerimônia, então vou ter que interromper. Caso eu venha a ser deselegante com algum de vocês aqui, já fica de antemão. Você é o Lorde, Vitor Brown. Pedido de desculpas. Vou aproveitar que você me elogiou, então vou te passar a palavra, Diego, por favor. Olha, não, desculpa, eu peço desculpa mais uma vez ao meu colega Leandro aqui, mas eu não tenho como concordar com uma questão dessa, até porque a pesquisa que mostrou que o Brasil caiu essas 10 posições nesse ranking de percepção da corrupção, muito embora, como o nome diz, seja um ranking de percepção, trouxe critérios muito objetivos do porquê nós perdemos essas posições. Então, foi pelo comprometimento da imparcialidade do judiciário, materializada na indicação do presidente Lula, de seu advogado pessoal para a Suprema Corte, foi materializado na questão das emendas parlamentares, que foi visto por esses órgãos de observação internacional como uma forma, de certa maneira, ilegítima de o Poder Executivo conquistar a sua base junto ao Poder Legislativo. Então, não é só por conta da ideia do legado da Lava Jato, nada disso. Existem questões objetivas que, de fato, comprometem, sim, o combate à corrupção no Brasil. E você que está em casa, basta você se perguntar
depois da Lava Jato, qual foi a última vez que você viu uma autoridade da alta cúpula dos poderes sendo investigada, sendo presa? Bolsonaro. Alguém que faz parte da base do governo, porque perseguir aliado opositor político realmente é algo natural em algumas espécies de governo. Mas alguém ligado ao governo, como foi o caso da Lava Jato, por exemplo, em que políticos de todos, muito se fala do PT na Lava Jato, mas praticamente todo o espectro político da esquerda à direita foi investigado e teve políticos presos durante a operação. Então, eu digo, só para concluir, Brown, eu digo que esse ranking, embora seja um ranking de percepção, tem fatos muito objetivos que nos levam realmente a perder essas posições na questão do combate à corrupção. Diogo da Luz, depois o Wilson. Vai lá, Diogo. Aí um ponto, até devo concordar com o Leandro, que realmente durante o segundo governo Dilma e também o governo Temer foi quando mais se prendeu políticos por corrupção, sem dúvida. Estou dizendo que o índice foi o mais baixo, não quando mais se prendeu. Foi o índice foi o mais baixo. Até o Temer foi preso. Mas de fato foi quando mais se prendeu, também. Também. Também foi. Por quê? Aí é que está a coisa. Sem perceber, os governos petistas anteriores estruturaram a Polícia Federal muito bem. De fato, ela ganhou tamanho, ganhou corpo, ganhou equipamento, dinheiro, estrutura. Eles achavam que ia combater apenas os crimes internacionais, os crimes federais. Jamais imaginavam que fosse combater os crimes da política. Diogo, inclusive, chegou a hora de ser deselegante. Vou ficar te devendo, Wilson.